Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Carlinda Gabriel, vou mostrar para vocês hoje um pouquinho de como se cria abelha sem ferrão, como é o mel, como são as colmeias, os enxames, que tipos de abelhas sem ferrões existem em nossa região. Estivemos na propriedade do Luiz e da Érica e eles contaram inclusive alguns segredinhos para nós. Se você quiser saber, assista esse vídeo até o final. Conto com vocês. E se estiver gostando do canal, se inscreva, deixe seus likes. O seu carinho é muito importante para nós. Venha junto comigo, confira. Bom, meu nome é Erika Giannini Musliger. Me chamo Luiz Carlos Ubler. Bom, aqui nós trabalhamos com a meliponicultura, que é a criação de abelhas sem ferrão, as nativas brasileiras. Começou como um trabalho de final de semana, horas vagas aí, porque nós temos vaca de leite também, e aí não tinha muita folga, né? E agora, os final de semana já não dão mais conta, então expandiu um pouco mais, aí alguma coisa já tem comercial também. Aproximadamente umas 300 caixas. 15 espécies diferentes. A Jataí, que é o que o pessoal conhece, né? E aí vamos poder estar vendo que tem umas maiores, tem menores também, né? Teria a mandaçaia, a manduri, tem a iraí, a canudo, mandaguari. As mirins, né? A bugia, tem as mirins menorzinhas também. Tem várias espécies. Tipo, na verdade, mirim engloba tipo um quadro de, se não me engano, umas... abelhas pequenas, né? De São 16 espécies mais ou menos diferentes, ou mais. Olha, Então, e nós temos aí, agora de cabeça não lembro, mas deve ter umas 4 ou 5 espécies mirins diferentes de mirins. Só de mirins. Eu falei na mirim negríceps, que é a menorzinha que nós temos aqui, mas existe uma bem menor ainda. Daí a mirim guaçu, a droriana e a mirim merina. Essas 4 que a gente tem aqui. ok. E agora o que vocês vão me mostrar? Vou mostrar. Uma colmeia de mandaçaia. Então vamos lá. Ele é medicinal e esse seria um mel bom para... Na verdade, todos os das abelhas sem ferrão, né, são ótimos para ajudar a aumentar a imunidade. Alguns, de repente, tipo, agem mais na parte gripal, outros talvez em outros sintomas do corpo. O que nós temos aqui? Essa é uma colmeia da abelha mandaçaia. Pode olhar que, diferentemente da jataí, a entradinha dela é feita com resinas e um pouco de baro, onde passa uma abelha por vez. Então, já diferentemente da entrada da jataí, né, que é de cera. E ela é grande, né? Ela é bem maior, quase o tamanho do mápis, né? Só que sem ferrão. Ela é muito mansa, né? Essa aqui em tupi, ela quer dizer a mandaçaia vigia bonita, que sempre elas estão vigiando ali na frente. Como todas as espécies da abelha sem ferrão, um detalhe é que tem que ter um cuidado é quando elas estão na sombra. Elas não podem ficar ao sol. Tipo, um pouquinho as frestinhas podem pegar, né? Mas sempre manter a sombra e não muito longe do chão. Tipo, uma distância de 1 metro, até 1,5 metro, né? Porque elas precisam manter a umidade com a umidade do solo dentro da colmeia. Algumas espécies isso é mais, importante. Outras não tanto. Até porque o calor pode derreter até os potes dela, se ficar no sol, derrete e chama e morre daí. Olha quanto diferente do mirim. Isso. O que você pode me explicar a respeito aqui, por favor? Bom, aqui é o interior da colmeia, né? Todos esses potes a lateral aí é os potes de mel delas. Que inclusive agora da florada da Japão aí. E elas estão aproveitando aí fazendo esses potes de mel. Tá, esse pote de mel, elas fabricam com que tipo de material? A abelha mesma, ela produz atrás lá de cima do abdômen ali, ela produz a cera, ela mesma produz a cera. E também, juntamente com as resinas dela, faz a cera. As resinas ela busca na natureza? Nas árvores, Nas árvores. Umas árvores mais então específicas. esse pote ele é uma mistura de resina Com a cera que ela mesma produz. Ela mesma produz. E essa aqui, na verdade, essa aqui é a abelha que gosta bastante na árvore cabriúva. Até tem um perfume da gabriúva nela. A gente até visualizou lá indo buscar na gabriúva. O mel dela provavelmente tem o gosto da gabriúva. Também tem cada abelha tem um gosto característico no mel, né? Que ela deixa. E aqui no centro fica a família delas. Onde é que Eu acho que nós vamos ter que... Não vai conseguir filmar aqui. Não pode pegar muito sol nos ovinhos, que daí também... tem esse detalhe. pode... Os ovos são bem grandes. Isso. Essa é a postura delas. Olha.
Até aqui tem um pote aberto onde é que a rainha vai fazer provavelmente logo mais a postura de mais E um. a gente consegue identificar a rainha, será? Se ela estiver por aqui, a gente vai conseguir ver. Ela é bem mais grande, assim, em relação às outras abelhas, mais clara. E a rainha nunca vai sair fora da colmeia, né? Não? Ela permanece ali. Eu acho que na próxima colmeia que nós estiver abrindo, nós vamos poder Olha, visualizar. pessoal. Isso. E aí, o mel dela, como é que funciona? Ela vai buscar na natureza O néctar, né? o néctar. E aí, esse néctar fica fermentando dentro desse pote. Com as enzimas delas, né? Elas botam as enzimas dentro e fica fermentando. Né? Madurando, no caso. Quanto tempo para elas fazerem um pote desse, você tem ideia? Depende, agora quando é num dia elas enchem, com certeza, Sério? Só que ou que três nem, potes. ó, tipo, os que ainda não estão prontos, elas deixam aberto, ó. Então elas ficam, tipo, tirando umidade, colocando enzima, até chegar para elas começarem, que nem a fechar, né? A selar, sinal que tá Elas tiram a pronto umidade, daí. bastante umidade, elas tiram. Elas vão retirar a umidade. Sim, até ficar no teor ideal, né? Ó, porque que nem esses aqui são todos potes novos, ó. Então todos estão abertos ainda. Esse mel daí ainda não está pronto. Perfeito. E aqui daí é o geoprópolis, ó, que eu falei. Ah, É essa uma parte misturinha de baro com a resina, né? É das árvores. é medicinal? Esse com baro a gente não mexe muito, né? A gente por enquanto. usa um pouco também, né? Também, Tipo, que nem mas essa aqui é mais resinas mesmo que ela usou, né? Mas tem bastante propriedades medicinais também. Tá, e que tipo de mel eu posso esperar dessa abelha mandaçaia? Um sabor bem adocicado com... Esse tem tipo um perfume nesse dali, né? Um gostinho... Por causa da gabriúva. Ela vai bastante na gabriúva. E agora por causa da florada da uva Japão. Tem um gosto característico esse mel da uva Japão. Muito, muito bom. E podemos estar provando também. agora Então vamos provar. um potinho aqui. Olha, pessoal, ele tem umas caixinhas normais, né? E agora nós vamos... E vamos fazer a degustação desse mel. Olha, ele é um mel clarinho. Bem característico dela esse mel, claro. Olha, e líquido. Isso. O mel das abelhas ciferão é bem mais líquido do que o da Apis mellifera. É mais Olha, água. ele é aguado. Por causa da... Esse tá, quem sabe, um pouquinho ainda não tá bem, não, né? Ela tem que tirar mais umidade. Caramba, parece que ele foi... Parece que ele foi defumado. tipo... Cada espécie altera um pouquinho o sabor, né? Olha, pessoal, eles pegam com uma pipeta e eles estão... A gente faz a degustação do mel, mas esse mel é muito líquido, ó. Tanto que ele tem mais concentração de água do que o de ferão, né? Por isso tem que ser armazenado na geladeira. Porque fora daí ele pode azedar, né? Por causa dessa maior quantidade de água. Que interessante. Aí, tipo, retirado da colmeia tem que ser armazenado na geladeira daí. E sempre vai ser branquinho assim o mel? Não, de acordo com a espécie, depende da florada, acaba mudando um pouco as tonalidades também O eucalipto muda, né? do eucalipto mel. também. Aqui, na verdade, tem duas floradas maiores, que é o eucalipto e a uva Japão. Daí o eucalipto é bem mais escuro, o mel. Nossa, maravilhoso. Parece realmente que foi defumado. Ele tem o gosto da árvore, né? Muito bom. Pessoal, mandaçaia. Se você quiser provar, comprar um enxame, ter em casa, no seu quintal, no seu apartamento, é só entrar em contato com os nossos amigos aqui, o Luiz e a esposa dele. Luiz, que espécie de abelha eu posso pôr junto no mesmo espaço? Que não vai dar conflito de território aí. Tem, que são mais tranquilas, as espécies de mirins, que pode pôr, tipo, perto, aí lado a lado, né? Tem a mandaçaia, alguma coisa, talvez a manduri também, a iraí, mas não é uma regra geral, né? Porque vira e mexe, às vezes alguma pode acabar invadindo a outra, ou querendo tentar saquear a outra, né? Sempre corre esse risco trabalhando perto, né? O ideal, se tivesse espaço, tipo, seria trabalhá-las a 1,5 m, 2 metros de distância, né? Mas em algumas espécies a gente acaba agrupando um pouco para facilitar o manejo e questão do espaço também aproveitar a sombra, né? Como é que funciona? Eu abro e fecho constantemente
É bom então não abrir muito, dar um tempo para que ela se recupere. 1, 2 dias. É isso, tipo, dependendo de cada espécie, né? Tipo, tem umas espécies que é mais tranquila, tipo, você abrir, dar uma espiadinha, né? Dar uma olhadinha, provar um mel, né? Se é um enxame mais velho, é mais tranquilo, porque ela já tem toda a estrutura pronta, montada, né? Porque tem que evitar um pouco de abrir, tipo, muito seguido, são enxames mais novos, que a gente faz multiplicação de enxames mais novos, né? Aí, em alguns casos, aí a gente, tipo, às vezes acaba abrindo, dando uma olhada para ver se já iniciou uma postura de uma nova rainha que vai conduzir aquela colmeia, né? E algumas espécies aí, tipo, talvez se fazer muito seguido esse processo, elas podem perder comunicação, tipo, a rainha perde a comunicação com o enxame, ali, elas podem acabar eliminando a rainha. E aí, por consequência, não vai para frente o enxame, né? Acaba morrendo. Como é que a abelha sabe que ela vai longe buscar a comidinha dela lá, o néctar, né, na natureza e as enzimas? Como é que ela sabe como voltar sempre para o mesmo caminho? Elas largam, tipo, umas enzimas que fica marcado, tipo, o trajeto delas ou o careiro que elas vão e voltam, né? Mesmo ela identificando também uma florada, coisa assim, elas fazem algum sinal, tipo, para as demais que encontraram uma fonte, tipo, vamos dizer, de flor, uma árvore abriu, né, que floriu, para elas sentindo naquela direção que vai ter alimento que elas encontraram. Aí então elas marcam um careiro para voltar para a colmeia. Tanto que se você mudar, tipo, vamos dizer um exemplo, uma mandaçaia, questão aí de 500 metros, até 1 quilômetro, até mais. Tipo, se eu tirar daqui a caixa e levar, tipo, 500 metros daqui, as abelhas vão voltar aqui. As campeiras que estavam trabalhando, porque elas têm gravado onde é que estava a caixa. Isso até em torno de 40 dias, mais ou menos, se for uma época que nem agora. Até já vi um vídeo que nem com a abelha, quando ela encontra uma oferta de alimento, ela faz tipo uma dança na frente das outras, das demais, né, para sinalizar que encontrou um alimento, mas tipo, detalhado mesmo a gente não... Luiz, o que te fascina nessas abelhas? Na verdade, que a gente começou é o manejo, né? Tipo, a estrutura do ninho como um todo, você abre a caixa, vai lá, prova o mel, vê o desenvolvimento do enxame, tipo... Uma caixa matriz, quando a gente faz uma divisão, ela começa pequenininha, tipo, só com umas abelhas operárias e uns discos de cria. Aí então a gente fornece uma alimentação, fornece um pouco de cera mista e acompanha todo o desenvolvimento do enxame. Aí então, tipo, que acaba sendo uma satisfação também, aí depois chegar, tipo, num enxame que você abrir tá forte, tá bonito, bastante mel, aí É como um filho sendo criado. você começa ali pequenininho até ela fica forte aí. E o detalhe é que sempre estão polinizando, né? Cerca de 70% dos vegetais é polinizado pelas abelhas. E dentre as quais, é que nem as abelhas sem ferão é responsável por 82% mais ou menos, se eu não me engano, da polinização. E como é que você vê esse uso intensivo de agrotóxicos e realmente está eliminando, está matando enxames, está causando problemas? Nós já tivemos umas perdas de algumas colmeias ainda de forma desconhecida. Não soubemos dizer porque simplesmente de uma hora para outra chegamos lá, a colmeia é dizimada. Então agora nós acabamos até, já fizemos um cadastro, tudo na Cidasca, no Icasa. Vindo ocorrer, agora futuramente a gente pode solicitar para ele estar fazendo uma coleta das abelhas para determinar o que foi a causa da morte. Mas assim, tipo, num geral não foi de grandes proporção nossas percas. Então ainda bem que talvez a gente está num cantinho aí de uma área de mata próxima aí que nós temos aí numa parte aí, então talvez está escapando elas saudáveis por enquanto aí. Que sorte. Só que algumas espécies não desenvolvem. Tipo, talvez questão de florada, tipo, precisariam estar toda fechada de mata, né? Outra questão, o milho dá flor, né? Dá. A soja dá flor. Essa flor da planta transgênica vai trazer alteração no mel, na qualidade do mel? Na verdade, relato mesmo, pesquisa, coisa assim, a gente não tem nada sobre isso, né? Tipo, pelo menos que a gente sabe, né? Então, Mas seria algo a se pensar. e ela, de repente, ela tendo outra florada, tipo, outra opção de flor, ela vai em outras flores, né? Que nem ainda, tipo, aqui na minha região, né, onde é que nós moramos aqui, o soja, geralmente, ele vai florescer de dezembro, janeiro em diante, né? Que ele, o pessoal planta mais, de agora em diante começa a plantar, né?
E aí é a época que o eucalipto está florindo aqui. Então, tipo, pelo menos eu acredito nisso, que elas não vão tanto na soja, né? Vão nos eucaliptos, vão em outras plantas, né? Aí então talvez acabam não indo tanto no soja ou em outras plantas. Ok. Pessoal, segundo a Érica, essa abelha ela é envergonhada. Ela é muito tímida. Então, assim, vamos fazer a gravação da entrada. É uma entrada de cera, né? E aí logo não vai sobrar nenhuma. Elas vão para dentro da Vão caixa? para dentro da caixa, é. E qual é o nome dessa? Essa abelha é Iraí. Iraí. Em Tupi-Guarani? Significa Rio Doce. A abelha Rio Doce. E aí a gente vai ver como funciona agora o mel. Essas são muito mansinhas também. São muito dóceis. Eu queria ver uma, mas são pequenininhas. São bem pequenininhas. Agora a gente vai ver como é a caixa. Todas elas dentro do mesmo padrão. Você sempre coloca essa tela, esse plástico, essa lona em cima. É, para facilitar na verdade o manejo também, né? Porque senão elas vão grudar na tampa, né? E assim a gente abre facilmente, e também é tipo, tu não vai matar tanta abelha, né? Tu abrir e fechar, porque elas vão entrar por todas as bordas da tampa, né? Assim elas ficam só mais no quadrinho mesmo Olha, da ela caixa. é bem escura. Olha, pessoal, é muito escura. Pequenininha e escura, olha. E aqui muito temos, rápida. Reserva de mel delas aqui. E aqui a postura. Né? Aqui é onde é que fica a rainha por cima, aqui fazendo a postura. Um detalhe dessa abelha aqui, ó, é o formato do disco. Ela é em forma de um helicoide. Ele vai subindo Em forma de um... em aspiral. Aham. Olha, essa abelha, mas tem mais alguma que tem essa característica? Acho que é, né? Tem, acho que a abelha borá também faz Ajutaí nesse também sentido. Olha, eles vão subindo vezes- em aspiral, pessoal. Interessante, Sri. Não faz própolis também? Faz. Todo esse aqui é o própolis dela. Essa parte é mais dura, né, na beiradeira Isso deve ser um... da caixa. bem medicinal. Uhum, essa sim. E essa aqui já não usa baro, né? Sim. É só as resinas de árvores com as enzimas Qual dela. é que usa bar? Aquela da Amanda saia. que Amanda nós saia. estava antes, Essa é parecida com a Jataí. E aqui nós temos, então, a diferença é que elas fazem o casulo em aspiral, Maior população também, né? uma população mais concentrada. Elas são muito pequenas e ágeis. E o que eu posso esperar desse mel? Ela não produz muito mel. Pouca quantidade, na verdade agora é por causa da época da floração, né? Que ela tem esse depósito de mel, mas senão geralmente é pouca quantidade de mel. Ela É uma mais coisa para polinizar. É. Elas são pequenininhas, elas conseguem entrar onde as outras não entram, né? Pra polinizar as flores. Cada abelha tem um Uma tamanho, função. Né? Uhum. Isso aí. Olha, então descobrimos que essa como polinizadora é excelente. A gente não vai conseguir observar bem, mas elas estão aqui, ó. Elas estão voando aqui. A gente está mexendo, olha. Elas são minúsculas, tem que firmar bem o olho para você enxergar essa. E ela é uma abelha muito seletiva, essas dali. Ela vai em praticamente todas as flores. Um pé de matinha, ela tá na flor também. Então você não pode dizer que o mel dela tem característica dessa ou daquela flor ou florada. Você tem é um coquetel de frutas, de flores no caso. Só que agora daí tá bastante a florada da uva Japão. Daí elas vão bastante naquela florada, que é a nossa abundância, né? principal florada também que tem agora é a uva Japão aqui na nossa região, né? Então é a parte que elas fazem a maioria dos mel, né? Fosse ser de repente outra época, mais para janeiro em diante, Posso? sim, pode, fica à vontade. E aí então ela teria mais misturas, porque daí tem várias árvores florescendo ao mesmo tempo, né? Eu E fiquei assim curiosa em mostrar mais desse aqui. Acho que agora eu consigo. Olha, pessoal. Ele vai fazendo essa forma de aspiral circular. E os ovos vão sendo postos nesse sentido. Trabalho delas. E agora, a rainha é essa grandona? Acho que não, a rainha ela se esconde. Ela não está aqui mais. É. Ela é a primeira a ser protegida. E deixa eu te fazer uma pergunta. Normalmente,
no trabalho do enxame, tem umas que vão buscar as enzimas, né? E outras abelhas que fazem o mel, que buscam o néctar, ou elas independente? Tem as operárias e as... Como que é a organização do enxame? Na verdade elas são meio organizadas, né? Tipo, uma parte sai às vezes para coleta de pólen também, né? Que é interessante para as novinhas que nascem para consumir, né? As que são campeiras fazem o trabalho da caixa para fora, né? Então elas vão coletar resinas, néctar que vai virar no mel depois, o pólen. Aí o néctar que elas coletarem, elas vão passar para as que estão dentro e aí misturando com as enzimas elas vão produzir o mel, retirando a umidade também, né? Até algumas caixas, aí, algumas espécies podem se observar, tipo uma época de bastante umidade, chuva, elas vêm na saída da caixa e largam uma gotinha de água, porque elas estão tirando o excesso de umidade da colônia, estão tirando para fora. A gente está aqui na caixa da abelha Iraí, e ele estava fechando, mas ó, a Amanda Saia já vem se aproveitar. Então, assim, é uma predadora da outra, né? E se elas tiverem uma oportunidade para levar embora a cera, elas vão levar, não tenha dúvida. Olha o tamanho dessa, ó. Já veio coletar uma cera aí para aproveitar, fazer uns potes para armazenar o mel aí agora. Olha. Ela vai botar na perninha de trás, gente. Elas têm alguma coisa na perninha de trás que agarra ou é a Sim, garra É dela? a corbíncula, tem pequenos pelos, né, que adere o pólen daí ali. O pólen, a cera, as Pólen, resinas. sim. Ela é toda coberta de pelos, se for ver no microscópio a abelha, né? Pra ela poder fazer o processo de polinização. Ela posa numa Ó, flor, ela tá vai na outra. trabalhando aí, tá movimentando a coisa. Vamos ver se eu consigo. Ela vai tirar, vai botar na pezinha do traje pra levantar voo depois. E são tão pequenas as partículas que elas carregam, mas no final somam muito no todo, né? Olha, ela já tá com alguma coisa na perninha atrás. Agora vai alçar voo, pelo jeito. Não, vai pegar mais alguma coisa? Ela vai se carregar bem, pra valer a pena. Uma boa operária. E também a carga varia do tamanho da abelha, né? Que nem é um pouco maior, ela acaba conseguindo levar uma carga um pouco maior para o seu tamanho, né? E pode voar um pouco mais, né? Mas pode voar mais longe também, né? Cara, que curioso o trabalho dela. Olha, ela tá se preparando, daqui a pouco ela alça voo. Voa. Temos aqui um enxame de abelha mandaguari. Ela é uma abelha de maior população, bastante populosa, também produtora de mel e excelente para polinização. Ela, conforme o ano, assim, dependendo se não der muita chuvarada e não for seca, também ela tem capacidade de chegar até uma produção de em torno de uns 2 kg de mel. Pode passar, como pode dar menos também, né? E é uma abelha um pouquinho mais, tipo, não tem como ela chegar e abrir pela população, e ela vem e, tipo, se enrola nos pelos, nos cabelos, dá umas mordiscadinhas na gente. Dói a mordiscada? No caso, não, só tá nos cabelos. E uma das características dessa abelhinha, ela não é tão pequena e ela tem cheiro de coco. O mel também tem esse cheirinho. E o cheiro que ela produz, olha, aqui ele tem um tronco. Posso chegar mais pertinho se não pegar? Pode ir mais. Ele tem um tronco. Olha o tamanho da entrada e da saída dessa abelha. Essa árvore foi onde, tipo, ela tava caída, daí a gente resgatou ela, que senão não estaria mais viva, tipo, se tivesse ficado caído lá na... Acabamos encontrando na mata ela caída no chão, esse enxame. Aí resgatamos e botei uma melgueira em cima para elas produzirem o mel para cima. Olha, eles aproveitaram. Então, uma característica dessa abelha é que ela tem um cheiro de coco e ela vai se grudar nos cabelos da gente. Depois a gente vai mostrar o vídeo de como foi feito, como foi trabalhado, como é o enxame dessa Essa abelha. também produz bastante cera. Ela é uma abelha de porte médio, seria, né? Escura e de porte médio. A gente faz esse charuto. A gente às vezes encontra, que nem tipo, geralmente nas mirins. Não é às vezes fácil de localizar, né?
Mas tipo, que nem as princesas, elas põem geralmente, vamos dizer, nessa aqui é a mirim, nas bordas, ela é vamos dizer, um ovinho maior, né? Que dá um tamanho de uns 3 vezes o tamanho desse pequenininho, né? E às vezes, tipo, elas não enxamearam, né? Não encontraram nenhum local, acaba descascando também, né? Esse que você está apontando ali na borda é uma princesa? Não, esse é um normal, né? Só que ela é um maior que aqui nós não vamos conseguir visualizar nessa caixa. Descascando, de repente, às vezes a princesa, e elas não conseguirem enxamear, a aranha estando sadia, as próprias abelhas de dentro, às vezes, vão aprisionar ela num casulozinho de cera. Para eventualmente para frente uma enxameação, ou às vezes até para substituição da rainha. Aí elas deixam ali e ficam alimentando essa princesa aprisionada dentro No da colmeia. casulo? Num casulo de cera. Aí eles mantêm ela viva e alimentando para caso futuramente precisarem dela. Que coisa, olha, e elas são muito pequenininhas. E vão e vêm. E o que eu posso esperar desse mel? Que tipo de sabor? É um mel mais encorpado? Esse tem, digamos, um perfume, assim. Ele não produz muito, né? Como pode ver, mas menor ele tem um quantidade, gosto bem diferente também. Mel suave, mas tem um gosto de perfume da árvore que ela mais vai, né? E qual é a árvore que É a normalmente ela... água-briúva. Água-briúva. Porque ela busca bastante as resinas, né? Para produzir o Ela próprio. tem até um cheiro ali dentro da colmeia. Assim. Gente, maravilhoso. O mundo das abelhas, uma descoberta constante. Bom, as caixas circulam muitos fenóis, né? Assim, daí por isso que é muito bom cheirar a caixinha da abelha sem ferão. Ou de ferão, né? Do ferão já não dá, né? Mas Então, quem pratica aromaterapia pode perfeitamente ter uma caixa de abelha, de mirim, uma caixa de alguma abelha sem ferrão, para poder praticar isso aí. o cheiro. É muito saudável, né? Muito gostoso. o Algumas cheiro. espécies, dependendo das árvores que elas coletam a resina, tem um sabor mais aromático, outras não tanto, né? Mas cada caixa tem uma peculiaridade diferente, né? Um cheiro diferente. Um também. cheiro também. Que show! Aí, pessoal, Continua ali. aromaterapia. E Amanda Saia, que não é boba nem nada, ó, já está invadindo o espaço da Mirim Açu. E ela... Mirim? Iguaçu. Mirim Guaçu. E ela vai levar embora esse Vai levar até negócio. o pote de postura, carinha posturar. Para que serve a própolis, Luiz, na colmeia? É que nem, tipo, elas usam para manter a sanidade da colmeia, né? Tipo, elas coletam as resinas das árvores. Tanto para defender também como um possível invasor, tipo um predador, né? De repente um formigão, coisa assim, elas também usam para se defender e para deixar também a colmeia sadia, tipo de algum fungo, alguma coisa, elas usam as resinas, tipo com as enzimas delas aí, ou próprios, para estar mantendo a colmeia sadia. Tanto que daí, por isso que também tem tantos benefícios para a gente acabar consumindo própolis também para a saúde humana, né? É a própolis ou o própolis? A própolis. A própolis, na verdade, a gente também consome diariamente para ajudar na imunidade, manter a imunidade boa, tipo levantar também. Ela é antimicrobiana também, aí, antibactericida, alguma coisa também, é de antibiótico também. Só tem a vir fazer bem na saúde, né? Parece abelha com ferrão, Não, todo sem ferrão. mas ela é abelha bugia, é uma abelha sem ferrão. Aqui na propriedade do Luiz e da Érica, eles fazem a criação das abelhas com ferrão num outro espaço para ter mel para alimentar as abelhas sem ferrão na época de inverno, de escassez e na divisão também dos enxames. Tanto quanto a cera de ferão também é usado para sem Olha, ferão. elas são muito grandes. Olha qual é o formato. É uma mistura da entrada de resinas, Mas é eucalipto, né, Luiz? um pouquinho talvez de baro também aí, fica esse tom avermelhado. De repente resina numa é outra colmeia a gente vai poder visualizar um pouquinho mais. E olha que grande. Olha, você não tem vergonha, né? Ai, nossa. Vamos descobrir o mundo da bugia. A rainha no meio aqui, ó. Olha a rainha bem grandona ali, ó. Trabalhando. Fazendo a postura. de E novas ela abelhas. tem aquele formato dos ovos normal, que as outras também têm, né? Olha. E olha o tamanho dos potes.
Ali tem pote transbordando de mel já, olha. Mas ali tem uns pauzinhos. Ah, nesse pote. Aqui a gente faz a alimentação numa época de escassez, né? Que não é o caso agora. Geralmente no inverno aí a gente entra com uma alimentação. A cada né? quantos dias você enche esse potinho com o xarope que você faz? É uma vez por semana, Uma vez por no inverno, semana. né? Dependendo conforme está a situação, né? Então, pessoal, o que acontece? Quando tem escassez de alimento, às vezes eles já mexeram no enxame. O que eles fazem? Eles põem esses potinhos, fazem um xarope de açúcar com água, 2 quilos de açúcar aproximadamente com água, faz aquele xarope, esfria, lógico, e aí eles alimentam as abelhas com esse xarope. Pode ser o açúcar branco e também pode ser o açúcar mascavo. O meu pai utiliza açúcar mascavo, mas enfim, o importante é manter as abelhas bem alimentadas para que elas possam produzir, não abandonar o enxame, né, e manter manter saudável este enxame. Qual a característica dessa abelha, Luiz? A beleza, né? É uma abelha. Um pouco mais populosa que a mandaçaia também aí, né? Boa produtora de mel aí também. Só que no caso a gente ainda não faz a colheita, né? Mas ela tem uma capacidade de fazer questão de 1 quilo, que nem na época da florada agora, dentro de uma semana, 2 semanas, ela enche uma melgueira. No caso é o melgueira esse aqui. É. Esse daqui pra cima. Melgueira. Tipo Isso é uma assim. melgueira. Como é que é a divisão do... Depois tu me conta. Adivinha. Tá, e o sabor do mel? Que mel que nós podemos esperar dessa abelha? É mais suave esse aí, né? Busca todos os tipos de floração também ou tem uma específica? Essa sim, ela é bem seletiva. Vai em todas praticamente. Só que agora é o Japão. E aqui tem um detalhe da defesa. Agora ela voa. A da defesa delas me mordiscando. Ah, elas mordiscam, eu senti. Mas elas já largam. Essa é a defesa delas. Olha, uma das características dela é que quando ela chega na tua pele, ela dá pequenas mordiscadinhas, mas elas fazem isso e já saem. Bem interessante. Agora nós vamos provar o mel. Tudo de outro. Pessoal, olha o tamanho dos potes fechados. Eu fiquei encantada. Ela tem um mel também de personalidade. É um mel mais forte, tá? Tu sente ele na boca. Depois, por muito tempo, tu fica sentindo as enzimas, o gosto. Então, é um mel realmente de personalidade. Ele é um mel também não tão espesso, né? Ele é mais líquido, da mesma forma que a maioria deles, mas realmente muito saboroso. E segundo a informação do Luiz, um mesmo enxame pode produzir vários sabores de mel. É isso, né, Luiz? Dependendo da florada que elas frequentarem. Tá buscando néctar para estar produzindo mel.